Fala galera, aqui é o Decifrando e essa é a nossa aula 6 sobre conjuntos. Se você não assistiu as anteriores, clica no link ou então fique aqui. Bom, nós falamos dos números racionais e dissemos que o número racional é aquele que você pode escrever numa fração entre dois números inteiros, certo? E aí vamos lá então, por exemplo, olhar esse número aqui. 2/5. 2/5 é um número racional, ok? Você vê facilmente um inteiro no numerador, um inteiro no denominador, ok, é um número racional. 0,6. 0,6 é um decimal exato, é assim que a gente fala. E esse decimal exato pode ser escrito na forma de uma fração, né? Você tem facilidade aí com a fração, vamos ver? 6 décimos, tudo bem? Que ainda poderia ser simplificada por 2, percebe? Eu posso dizer que 0,6 é a fração 3/5, tudo bem? A pergunta é, e se eu tiver, por exemplo, em um número 0,77777 reticências e lá vão 7 para lá, ele é um número racional? Bom, para você responder essa pergunta, você tem que ver se consegue escrever o número numa razão entre dois inteiros. Lembrando que o denominador não pode ser 0, tudo bem? Eu já te digo, sim, isso é um número racional. Mas a pergunta é, e como é que eu faço para transformar esse número em uma fração? Nós temos dois processos muito usados para transformar dízimas periódicas em fração. São dois. Um eu vou chamar de processo algébrico e o outro eu vou chamar de processo prático, tudo bem? Você vai escolher o que você prefere ou de repente você já sabe um desses dois modos. Vamos ver os dois e depois vocês podem dizer pra gente nos comentários qual é que você prefere, tudo bem? Vamos ver. Eu vou começar com o número que eu quero escrever na forma de fração, certo? Eu vou dizer que esse número é o meu número x. O que eu quero é descobrir como escrever esse mesmo número x num formato de fração, certo? Então a primeira dica é a seguinte, você vai ver o período da sua dízima. Período da dízima é aquele conjunto de valores que se repete. Por exemplo, nessa dízima só o 7 se repete. Então a gente diz que o período dessa dízima tem uma casa decimal, tudo bem? Por exemplo, essa dízima, ela tem dois algarismos no período, percebe? 2, 3, 2, 3, 2, 3. Então, ela tem um período de duas casas decimais, tá? Essa é a ideia do período. Vamos fazer esse caso aqui primeiro. Se x é 0,7777 reticências e o período é de uma casa decimal só, olha o que você vai fazer. Você vai pegar toda essa igualdade e multiplicá-la por 10. Nos dois lados da igualdade, veja só. O que acontece? Quando eu multiplico os dois lados da minha igualdade por 10, ela é uma igualdade equivalente à que eu tinha inicialmente, certo? Mas, veja o que vai acontecer. Eu vou ter aqui 10x e do lado de lá, aquele número multiplicado por 10 vai ficar 7,77777. E continua as suas reticências. Ah, mas agora vai ter um 7 a menos ali em cima porque eu andei uma casa com a vírgula? Não. Quando a gente tem essa notação das reticências, elas vão dizer que esse processo continua infinitamente. E infinito, por mais difícil que seja a gente pensar no infinito, porque ele é algo que não é muito real para nós no nosso dia a dia, porque as coisas são finitas, né? Aqui, por mais difícil que seja pensar, são infinitos algarismos 7. Então, se eu desloco uma casa da vírgula, né, quando eu multiplico por 10, eu continuarei tendo infinitos algarismos 7 na parte decimal desse meu número. Tudo bem? Bom, e aí? Tá, ficou? Você vai olhar para mim e vai falar, mas ficou pior isso daí? O que eu faço agora com esse negócio? Você vai subtrair as duas igualdades. Veja. Quando
eu fizer 10x menos x, eu vou ter 9x. E quando eu fizer aquele 7,7777 menos 0,777, você consegue ver o que vai acontecer? Você pode falar, nossa, mas como que eu vou fazer essa conta lá nos infinitos que você disse que tem? Veja, perceba que conforme eu vou subtraindo aqui, vamos ver essa parte que a gente está conseguindo enxergar do número, tudo bem? Eu vou subtrair 7 menos 7 vai dar 0. 7 menos 7 vai dar 0. E aí? E aí que eu posso acreditar que lá nas infinitas casas decimais que estão sendo consideradas pela reticências, isso também aconteceu. Eu fui obtendo 0 e 0 e 0 e 0. E aí, olha que legal. 7 menos 0 é 7. E você lembra, operações com números decimais, adição e subtração, é sempre vírgula embaixo de vírgula, tudo bem? Então, eu tenho isso daqui. 9x é igual a 7,0000. E aí? E aí que praticamente acabou. Todos aqueles zeros à direita ali, não preciso escrever, não é? 9x é igual a 7. E aí, se 9x é igual a 7, quem é x? X é 7 nonos. E o que você tem aqui é a fração geratriz do número 0,777, a fração que gerou essa dízima. Percebe que legal? Confira aí na sua calculadora se vai dar mesmo. Pega o 7, divida por 9 e veja se vai dar. Confere com a gente. Vamos ver agora o 0,232323. Nós vamos usar o mesmo processo, tudo bem? Primeira coisa, você começa chamando o número de uma letra que você quiser, tá? Como eu já usei o x nesse, eu vou mudar a letra ali, tudo bem? Vou usar a letra y. Vou dizer então que o y é 0,232323 reticências. Bem, como o período agora tem duas casas decimais, 2 algarismos no meu período, nós vamos multiplicar o y por 100. Percebe? Era um algarismo só, eu multipliquei por 10. 2 algarismos, multiplico por 100. E assim sucessivamente. Veja o que vai dar. Ao multiplicar toda a minha igualdade por 100, eu vou obter 100y e do lado de lá, 23,232323. Veja. Perceba que a ideia que aconteceu no primeiro caso também aconteceu ali. Quando você olha para as duas igualdades que você tem, se você subtrair, olha que legal, começando, 100y menos y, 99y. E quando você faz a subtração lá do lado direito, perceba, 3 menos 3 vai zerar, 2 menos 2 vai zerar. E isso vai acontecer também à direita daqueles zeros. Eu vou ter zeros, percebe aqui? E aqui? E aqui eu vou ter 23 menos 0. Ficou então que 99y é igual a 23. E aí? E aí que agora basta você dividir e 23/99 é a fração geratriz daquela dízima. Tudo bem? Bom, nós vimos o processo algébrico. Nós vamos agora saber como que é a regrinha prática nesses dois casos aqui. Esses dois casos são dois casos considerados mais simples para fazer a regrinha prática. Basta você pegar a parte decimal que você tem com o período uma vez e dividir por 9, se fosse um algarismo só. Se forem dois algarismos, como é aqui, 23, 23, 23, basta você pegar o 23 e dividir por 99, um 9 para cada algarismo do seu período. Tudo bem? Agora nós vamos ver um exemplo em que a regra prática é um pouquinho mais trabalhosa, mas nós vamos começar pela dica do processo algébrico, tudo bem? Vamos lá. Veja, agora nós temos uma dízima periódica composta, porque aqui na parte decimal
tem um algarismo que não faz parte do período, tá vendo um intruso ali? Bem, vamos lá ver primeiro como fica o processo algébrico e então eu vou dar a dica da regrinha prática, veja. Primeira coisa que você precisa lembrar é quem é o período. Bom, o período aqui que você precisa observar é o 1/6, tudo bem? São dois algarismos no período, o 1 e o 6. Então nós vamos precisar chamar, por exemplo, nosso número de x e agora, como são dois algarismos, multiplicar toda essa igualdade por 100. Veja só. Cuidado aqui, fique muito atento e lembre-se de colocar vírgula embaixo de vírgula, tudo bem? Vamos ver. Percebe o que aconteceu? Como alguns gostam de falar, a vírgula andou 2 casas para a direita, não é? Mas na verdade, vírgula não anda, o que a gente fez foi multiplicar por 100, tudo bem? Bom, o que acontece? Vamos lá com aquele caso que a gente já percebeu o que tem que fazer. Nós vamos subtrair a primeira igualdade menos a segunda. Essa subtração vai nos dar 99x. E aqui, perceba lá para frente desse número, o que está acontecendo? Quando você subtrair, essas subtrações até aqui vão dar zero, percebe? Professor, eu percebo, mas depois ali deu uma baguncinha, não foi tão bonitinho igual os outros. Então veja, o que nós vamos fazer? Continua a sua subtração, com tranquilidade, vamos ver. 6 menos 3 é 3. 1 menos 5, aí você lembra? Empresta, não é? Eu vou aqui, por exemplo, emprestar 1 desse 3, fica 11. 11 menos 5 dá 6. E 2 menos 0 dá 2. E 5 menos 0 dá 5. Tudo bem? Ou você poderia falar direto. Eu tenho 531, tenho que tirar 5, então dá 526, certo? Mas vamos ver como é que ficou. Você tem que os 99x é 526,3. Tá quase. Eu preciso isolar esse x. E tem só um detalhe. Já é uma fração. Essa fração, se você pegar sua calculadora e fizer essa divisão, vai dar já o número que a gente estava querendo. Mas quando nós vamos representar números racionais, é sempre ideal que você tenha um numerador, um número inteiro, e no denominador, um número inteiro. O denominador já tá beleza, tá número inteiro, mas o numerador não, percebe essa vírgula? Então nós vamos multiplicar o numerador e o denominador por 10 para poder ficar número inteiro no numerador e número inteiro no denominador. A gente costuma falar inteiro em cima e inteiro embaixo, tudo bem? Vamos ver. Então nós temos que esse número 5,3161616, que também pode ser representado assim. Percebe? O período você pode indicar com essa barrinha aqui em cima. Então esse número na forma de fração é o número 5263 dividido por 990. Ficou um número grande, né? Feinho, mas é esse mesmo. Essa é a sua fração geratriz daquela dízima. Para fechar, e a regra prática? Como é que eu faço para fazer isso daí com mais rapidez ou sem precisar de todo esse processo? Vamos ver. O processo aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso que os dois casos anteriores, que era só olhar o valor e colocar um 9 embaixo ou 99, etc. Tá? Então vamos lá, preste bastante atenção. Primeira coisa, você vai trabalhar sem a vírgula, ok? Mas o que você vai fazer? Você vai fazer uma fração onde você começa pelo número até você copiar o período uma vez. Como assim? Veja. Como o período é 1 e 6, eu copio todo o número até chegar no 1 e no 6. Eu tenho então o número
5.316. Até aqui? Beleza. Tá, o que você faz depois? Você vai copiar o número até antes de chegar o período. Como o período começa nesse 1, você vai fazer então aquele que você fez primeiro menos esse 53. Veja, sem as vírgulas, ok? E para fechar, tá acabando. Para fechar, você vai colocar um 9 para cada algarismo do período. Vamos ver? São 2 algarismos no período, então eu vou colocar um 9 para cada um deles. E por fim, um 0 para cada algarismo da parte decimal que não está no período. Uou! Como assim? Veja, ó. Na parte decimal tem esse 3 que não faz parte do período, tá ali de intruso. Então, como só tem um algarismo ali nesse caso, eu coloco um 0. Se tivessem 2 algarismos aqui antes do período, você colocaria 2 zeros. E aí você vai falar, nossa, mas receitinha? Sim, essa é uma receitinha que vem desse processo. Por isso que eu disse que eu queria primeiro que você entendesse o processo para depois perceber a receitinha, porque se você só fica com a receita, a chance de daqui a 2 meses você ter que transformar uma dízima numa fração geratriz e você esquecer, aumenta. Agora, se você entende o porquê, você vai conseguir lembrar e fazer novamente quantas vezes for preciso. Veja só, finalizando, se você observar, aquela subtração lá em cima é essa aqui, ó. 5316 menos 53. Tudo bem? E aquele zero? Aquele zero foi quando a gente precisou multiplicar para não ficar mais com a vírgula, certo? Resolvendo essa continha, você vai obter o mesmo valor que nós achamos aqui. E essa é a fração geratriz do número 5,3161616. Beleza? Até mais! E essa foi a nossa aula 6 sobre conjuntos. Se você curtiu, não deixe de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. E lembre-se, a gente tá junto!